Uma boa noite, irmãos e irmãs da fé, para esse nosso momento de culto e louvor, adoração ao nosso Deus. E estamos no 13º domingo após Pentecostes, e como é bom sempre ouvirmos a palavra de Deus que orienta a nossa vida, que nos traz consolo, segurança, principalmente a certeza do plano da salvação. Mas por muitas vezes também a palavra de Deus nos exorta. E exatamente desse 13º domingo após Pentecostes, nós vamos ouvir os textos bíblicos falando muito sobre a questão da exortação, ou seja, Jesus ele dizia: esse povo louva-me, e também já no Antigo Testamento, esse povo louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Na verdade, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida tem que tocar, a palavra de Deus tem que tocar o coração, não somente a razão. O Espírito Santo toca o nosso coração, onde ele já nos converteu, e assim nós faremos as coisas de Deus de forma ordeira, de forma sincera, e não só viver a vida cristã como tradicionalismo e na prática fica muito a desejar. Então é exatamente isso que a palavra de Deus hoje quer nos orientar. Aquilo que nós falamos e ouvimos, devemos praticar, fazer o bem, amor ao próximo, amor a Deus, sermos pessoas sinceras na nossa fé cristã. É exatamente isso que os textos bíblicos nos trazem para este momento de culto. Nós iremos louvar o nosso Deus cantando neste momento: Pai, eu te adoro. Este é um momento que nós estamos em comunhão com o nosso Deus e queremos então pedir a presença do Deus Trino de forma responsiva. Em nome do Pai, que nos amou e enviou o seu Filho. Em nome do Filho, que nos salvou e nos deu nova vida. Em nome do Deus Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho, nos congregou, iluminou, santificou e nos capacitou a anunciar o Evangelho. Amém. Aleluia. Aleluia. Queremos também confessar nossos pecados de forma sincera ao nosso Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim por causa do teu amor. Lava-me de toda a maldade e limpa-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e os meus pecados estão sempre diante de mim. Eu sei que o teu julgamento a meu respeito é justo e reconheço que tens razão para me condenar. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Desde o dia do meu nascimento tenho sido pecador.
Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de prazer, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me um espírito novo e firme. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e faze que o meu espírito seja obediente. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, eu, como ministro da Igreja de Cristo, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para esse 13º domingo, nós temos diante de nós o Salmo 14, que também fala e reflete, como havíamos dito no início, também fala sobre a natureza corrupta do ser humano, ou seja, Deus não ignora o pecado. Por vezes as pessoas dizem que o pecado é bem apetitoso, né? Mas Deus condena o pecado. Temos aqui a declaração de que Deus está com a linhagem do justo. Quem anda nos caminhos do Senhor será abençoado, como diz, até 1000 gerações e assim por diante. Deus é justo. E temos justificados, somos justificados a partir da justiça de Cristo. Ouviremos o Salmo 14. Os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda esta gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim, mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Até aqui a leitura do Salmo 14. Vamos louvar o nosso Deus cantando: quero estar, Jesus, contigo.
Queremos ouvir agora as leituras para este 13º domingo após Pentecostes. Profeta Isaías, capítulo 29, do versículo 11 a 19. Aqui o profeta Isaías, ele denuncia a falsa fé do povo de Israel. Ele vê a aparência, mas não a sinceridade de coração, ou seja, a hipocrisia do povo. Mas o profeta vê também uma grande mudança em tudo, quando ele diz: quando os surdos e os cegos virão a ver e ouvir, ou seja, tem uma conotação espiritual, ou seja, ele estava vislumbrando o povo voltar a ouvir e praticar a justiça e o amor. Ouviremos as palavras do profeta Isaías, partindo do versículo 11. Agora para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez vou deixar este povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém pode nos ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Até aqui as palavras do profeta Isaías. Indo para o Novo Testamento, queremos ver uma das cartas do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33. Aqui é muito interessante. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia, Cristo, a igreja, e entre os cônjuges, marido e mulher. Eu já tenho sido criticado quando tenho usado esse texto de que aqui o apóstolo Paulo está colocando que a mulher seja submisso aos seus maridos. Mas quando nós interpretarmos a palavra de Deus, é claro que nos tempos idos, o marido era realmente o provedor, e o apóstolo Paulo, de forma muito suave, ele quis dizer o seguinte: olhem só, assim como Cristo amou a igreja, os maridos devem amar suas esposas. E eu perguntaria: quantos por cento você, esposa, acha que seu marido lhe ama?
Alguém poderia dizer, acho que 80%. Eu acho 95%. O apóstolo Paulo, inspirado pela palavra de Deus, diz assim como Cristo amou a igreja 100%, os maridos também devem amar as suas esposas 100%. Que maravilhoso uma esposa saber disso, da boca do apóstolo Paulo. Como é bom ser amado. Imaginem ser amado 100%. Assim como Cristo amou a igreja 100%, os maridos amem suas próprias esposas, ou a sua esposa, vamos colocar no singular, 100%. É assim que vejo aqui as palavras do apóstolo Paulo fazendo uma analogia: Cristo, a igreja, homem, e a mulher, esposo, esposa. Ouviremos as palavras nesse momento, do versículo 22 ao versículo 33. Esposa, obedeça o seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra, e fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nesta passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Sinceramente, se entendermos bem esse texto, ele não tem nada de radicalismo, né? De uma sujeição, da esposa estar sujeita ao marido, como se ele fosse o dono de tudo, subjugando a sua esposa. Não é nada disso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala de amor, de sinceridade, de sujeição um ao outro, assim como Cristo amou a igreja. Amém. Louvaremos o nosso Senhor com o próximo hino, nosso cântico. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro
do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. O Santo Evangelho, para este momento, está registrado no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 a 13. Poderão observar na introdução, no título, Jesus e a tradição dos judeus, para introduzir o assunto. Marcos capítulo 7, 1 a 13, que diz: alguns fariseus e alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, especialmente os fariseus, seguiam os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metais e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês? Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês abandonaram o mandamento de Deus e obedecem ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como estas. Até aqui o Santo Evangelho para este momento de culto.
quero os convidar para confessarmos a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. E em preparação à mensagem do pastor estagiário Juan Chonardi Faller, nós vamos entoar um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Posso amar a Deus se nasci na escuridão? Como posso pensar em Deus? Está fora da minha razão, mas há uma palavra que ilumina o coração, que traz nova vida, o Evangelho do perdão. Consolador, repouse sobre nós. Santo Espírito de Deus, enche os corações com o amor que vem do céu. Santo Espírito de Deus, Consolador, repouse sobre nós. Santo Espírito de Deus, enche os corações com o amor que vem do céu. Me dá uma nova visão, pois agora sei que Deus é maior que a minha razão. Pela palavra agiu em meu coração, e pela água me refez em seu amor. Santo Espírito de Deus, Consolador, repouse sobre nós. Santo Espírito de Deus, mova os corações com o amor que vem do céu. Santo Espírito de Deus, Consolador, repouse sobre nós. Santo Espírito de Deus, mova os corações com o amor que vem do céu. Santo Espírito de Deus, Consolador, repouse sobre nós. Santo Espírito de Deus, mova os corações com o amor que vem do céu. Santo Espírito de Deus, Consolador, repouse sobre nós. Santo Espírito de Deus, mova os corações com o amor que vem do céu. Uma boa noite a todos e vamos para o momento da mensagem, o momento que há uma reflexão sobre os textos lidos de hoje. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe ao meditarmos sobre a sua palavra. Amém. Vocês já viram alguém dizendo Deus não existe? Certamente já.
O chamado ateísmo tem muitos adeptos pelo mundo. Por vezes achamos que é uma coisa mais recente, mas na verdade sempre houve quem pensasse que Deus não existe. No primeiro versículo do Salmo que nós lemos hoje está escrito: diz o insensato no seu coração, não há Deus. O salmista declara que já naquela época havia quem achasse que Deus não existe e chama essa pessoa de insensata. No mundo de hoje, talvez chamem de insensato aquele que crê em Deus, e especialmente quem crê no Deus da Bíblia, um livro tão antigo que às vezes é chamado de ultrapassado e obsoleto. Com o desenvolvimento do mundo científico, a teologia e a ideia da religião cristã foram criticadas de diversas formas, e se em algum momento o cristianismo foi a maioria, mesmo que apenas de modo nominal, hoje ele não é mais a maioria. Mas é interessante que nesse versículo lido, Davi escreve: diz o insensato no seu coração. A fé é algo que está no coração. Não é apenas um conhecimento racional ou uma crença histórica, mas algo que está dentro do ser humano convertido por Deus. A Bíblia, quando fala sobre conversão, fala sobre uma mudança radical de forma de pensar e viver. Deus nos transforma de mortos em vivos, mortos espirituais para vivos espirituais. E essa fé é dom do Espírito de Deus colocada nas pessoas quando Ele quer, através da palavra ou do batismo. Devido à fé não ser apenas conhecimento racional ou uma crença histórica, cremos que os bebezinhos recebem a fé em seu coração no momento do batismo. Cremos que as pessoas em coma podem ser alvos da ação do Espírito Santo através da palavra ouvida. Cremos que pessoas que tenham dificuldades de lucidez mantenham a fé salvadora que receberam em algum momento, ou até possam vir a crer. Até mesmo um bebê na barriga da mãe pode ser convertido pela mensagem que a mãe ouve. Os estudiosos já dizem que a partir da 16ª semana, o feto já ouve o que acontece ao seu redor. Voltando ao Salmo de hoje, na sequência desse versículo, lemos um trecho que é citado pelo apóstolo Paulo 1000 anos depois, em Romanos 3. O trecho diz: todos se desgarraram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse trecho escrito por Davi, citado por Paulo, quer ensinar o seguinte: Paulo usa para fundamentar que todos os seres humanos, incluindo eu e cada um de vocês, somos por natureza inimigos de Deus. Somos por natureza até ateus, insensatos na perspectiva bíblica. Por nossa natureza humana pecadora, herdada de nossos pais, não merecemos nada de bom de Deus. Somos insensatos que dizem não há Deus. Esses fomos nós antes da ação de Deus em nós. Por mais que existam pessoas não cristãs que afirmem a existência de Deus, numa perspectiva bíblica, essas pessoas não estão crendo no Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, mas estão crendo em um ídolo, um Deus falso. Outra informação fundamental é de que o Deus da Bíblia não é o mesmo Deus dos judeus,
não é o mesmo Deus do islamismo, do budismo, do hinduísmo. Apenas o Deus triuno é o verdadeiro e único Deus. Apenas o Deus da Bíblia é o Deus real e verdadeiro, e não é o mesmo Deus dessas outras religiões. O texto de Isaías mostra Deus fazendo duas críticas ao seu povo. Duas críticas ao povo daquela época e que pode se aplicar a nós de certa forma. Primeira, a hipocrisia do povo que adorava a Deus apenas mecanicamente. Deus disse: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. No Evangelho, Jesus cita esse texto para os religiosos de sua época. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. A segunda crítica que Deus faz é quanto à arrogância que o povo tinha perante Deus. Deus disse: vocês invertem as coisas, como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe nada o que está fazendo. O ateísmo se encaixa muito bem aqui. A criatura olha para o Criador e diz: ninguém me criou, eu sou fruto de coincidências naturais do acaso e da evolução, por exemplo. É uma resposta que o ateísmo costuma dizer e se identifica muito bem com esse trecho que Isaías falou. Agora vamos refletir um pouco por que esses textos estão encaixados no período chamado Tempo da Igreja. O período que nós vivemos no ano da Igreja é chamado Tempo da Igreja, que os paramentos são verdes, a estola do pastor é verde. Por que esses textos estão nesse período? A ênfase desse período é o crescimento da Igreja, tanto no sentido de nós anunciarmos Cristo às pessoas e assim as pessoas se converterem, serem convertidas a Jesus e fazerem parte da Igreja de Cristo, bem como nós cristãos fortalecermos nossa fé através do estudo da Palavra de Deus e aprendemos mais sobre doutrinas divinas. Por isso, no início desse período estávamos ouvindo sobre o reino de Deus e sobre o Rei Jesus. Ouvimos a parábola da semente, os milagres de Jesus, multiplicação de pães, acalmando uma tempestade, Jesus como o pão da vida. Mais para frente vamos ouvir sobre a promessa da volta de Jesus para julgar o mundo e ressuscitar os mortos. Hoje, as leituras nos questionam, nos fazem pensar, povo de Deus, Igreja de Cristo, sobre como está a nossa confiança e dependência de Deus e como está a nossa vida de culto a Ele. Nós temos valorizado as oportunidades de ouvir e ler a palavra de Deus? Temos procurado prestar atenção nas leituras bíblicas nos cultos, nas orações? Se alguém tem vindo pouco à igreja ou não vem à igreja e não assiste nem aos cultos online ou não assiste aos cultos online, será que essa pessoa não está deixando o coração se afastar de Deus? Temos testemunhado nossa fé no dia a dia ou somos cristãos somente dentro do templo? São perguntas que nós cristãos sempre temos que nos fazer, pois o diabo, a nossa natureza pecadora e as coisas do mundo querem nos fazer entrar numa acomodação cristã. Querem que a igreja se torne um clube ou que a nossa fé se torne algo meramente cultural e aos poucos secundário, pois assim a mensagem da salvação em Cristo será relativizada e, consequentemente, sua importância também. No Evangelho lido,
os líderes religiosos criticavam os discípulos de Jesus por não cumprirem regras culturais de lavagem antes das refeições. O ponto deles não era a higiene, mas sim uma provocação dos fariseus perante Jesus. E Jesus é bem severo com eles, chamando-os de hipócritas, que criticavam os outros por regras humanas quando eles nem seguiam as leis de Deus. Os fariseus estavam mais preocupados em parecerem santos do que honrar a Deus. Tem muitas questões contextuais importantes aqui. Os fariseus exigiam muitas leis das pessoas, leis que eles criaram e diziam que eram de Deus, e por vezes eles mesmos não cumpriam essas leis. Eles se achavam arrogantes perante Deus, perante as pessoas e perante Deus, e eram hipócritas, pois fingiam ser o que não eram. Meus queridos irmãos, as leituras de hoje são meio dolorosas para nós, porque somos pecadores, falhamos diversas vezes como cristãos e filhos de Deus. Podemos sim nos identificar com os arrogantes que por vezes querem fazer a própria vontade em vez da vontade de Deus. E é como se nós, o barro, disséssemos não ao oleiro, ao Criador. Podemos também nos identificar com os fariseus e o povo da época de Isaías, que não estavam sendo sinceros em sua adoração e culto a Deus, fingindo serem algo que não eram, ou vivendo uma vida automática de igreja. Esses somos nós por diversas vezes e ocasiões. E é importante esse puxão de orelha também. Deus se preocupa conosco, não quer que nós nos afastemos dele, mas quer nos lembrar de prestar atenção em sua palavra, vir à Santa Ceia pelo motivo certo, vir aos cultos ou assistir aos cultos pelos motivos certos. Na Santa Ceia, estando arrependido dos pecados, querendo mudar de vida, crendo nas palavras, dado e derramado em favor de vós, que significa perdão, vida e salvação, e crendo que junto com o pão e o vinho recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, misteriosamente, estaremos indo à ceia pelo motivo certo. A ceia é para pecadores, pecadores que confiam no perdão que Jesus oferece e concede de graça. Nós participamos do culto principalmente para receber o perdão dos pecados e o fortalecimento da fé. Mas também louvamos a Deus, oramos, aprendemos doutrinas bíblicas e o que Deus tem a nos dizer em nossas vidas, para nossas vidas. A mensagem de Deus sempre é completa. Se Ele anuncia condenação, ela vem seguida de redenção. Se Deus anuncia a lei, uma mensagem dura, Deus anuncia evangelho, uma mensagem de amor. O evangelho vem em seguida. Na sequência do texto de Isaías, logo em seguida, Deus anuncia que esse mesmo povo teria seus olhos abertos. Versículo 17 diz que em pouco tempo os surdos ouvirão a mensagem e os cegos poderão ver. E os versículos 22 a 24 complementam. O meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que eu vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo, reconhecerão que eu sou o santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. Hoje Deus nos chama a atenção para olhar para a nossa vida de relação com Ele. A obra de Jesus Cristo
foi o que Deus fez em nosso meio, que Deus falou através de Isaías. Cristo e sua obra foi o que Deus fez em nosso meio. A salvação que Ele conquistou foi alcançada a cada um de nós, através da fé em Jesus, que não é mero conhecimento, mas uma convicção que está no nosso coração, algo que veio de Deus, o dom do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, conforme Pedro em Atos 2, através dessa fé, nós somos sensatos, nos tornamos sábios, como Isaías falou. Nós podemos dizer a Deus, nós podemos dizer o oleiro me fez, ou como Salmo 139, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Através dessa fé em Jesus Cristo, nosso coração louva a Deus. Em, com e por Jesus, nosso culto é agradável a Deus. Nossa vida agrada a Deus. Os fariseus falavam em lavagem. A lavagem mais importante que o cristão tem é o seu batismo. O batismo, que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, nos deu a fé, nos fez a mudança radical da conversão. Nele, Deus lavou nossos corações e nos deu uma nova vontade, nos deu confiança em Jesus, nos deu uma vontade de buscar a Deus, uma vontade de querer agradar a Deus. A salvação é garantida pela fé em Jesus, mas nós devemos servir a Deus por amor ao nosso próximo e por amor a Deus. Queridos irmãos, quando nós percebermos que erramos como filhos de Deus, nos arrependamos verdadeiramente. Lembremos de nosso batismo, lembremos do perdão que Jesus nos conquistou e peçamos sua ajuda para melhorar. Mas podemos ter a certeza que Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados e nos concede a vida eterna no céu. Por Jesus e com Jesus seguimos eternamente. Amém. Convido-os para fazermos a oração. Vamos orar a Deus, agradecer e pedir em nosso favor e em favor do mundo. Amoroso Deus, agradecemos-te por nos haveres trazido a fé pelo nosso batismo. Agradecemos-te porque em Jesus temos a certeza de salvação e o perdão dos pecados. Agradecemos por ter nos protegido e guardado esta semana, por ter nos dado a vida e preservado a nossa fé. Agradecemos-te também pela oportunidade de participarmos deste culto, mesmo que online, de receber o teu perdão e fortalecimento da fé, através do ouvir, ler e cantar de tua palavra. Olha com amor para com toda a criação, pela natureza, bem como pelos seres humanos. Pedimos em especial por esta pandemia que assola o mundo. Se for da tua vontade, alivia as dores de quem sofre em hospitais, nos lares e agiliza na recuperação e na vacinação. Cuida daqueles que estão sofrendo no corpo ou na alma e faze com que aqueles que não te conhecem sejam convertidos e tenham o consolo do teu evangelho. Pedimos-te, Senhor, pelos governantes de nosso país, usa-os como teus instrumentos para o bem de toda a nação. Abençoa a tua igreja em todo o mundo, continua a fortalecê-la na fé e livra-a da perseguição. Pedimos em especial pela IELB, abençoa nosso seminário, nossos pastores, professores e estudantes, para que sejam fiéis a ti e a tua palavra. Abençoa também esta congregação. Pedimos-te ainda que, através do Espírito Santo, santifique-nos para que sempre prestemos culto sincero a ti, que reconheçamos nossa dependência de ti
e vivamos nossa vida como boas testemunhas do Teu Evangelho. Usa-nos, Senhor. E tudo mais que queremos pedir e agradecer, o fazemos através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Estamos chegando então ao final de mais um culto online, mais uma bênção de Deus em nossas vidas para perdoar nossos pecados e fortalecer a fé. Alguns breves avisos. Mantemos os nossos cultos presenciais aos sábados às 20 horas e domingo às 16 horas, com inscrição e cuidados aqui na igreja. Nossos cultos online vão se manter, mas haverá uma pequena mudança. A partir de semana que vem não haverá mais ele no sábado à noite, mas será na quarta-feira, começando na quarta-feira, depois da próxima. Na outra quarta-feira, às 20 horas, teremos o culto online em vez do sábado. Será apenas um fim de semana sem culto online e depois poderão assistir os da quarta-feira conforme desejarem. Também convidamos, comentamos que felizmente, graças a Deus, a pandemia de certa forma está se amenizando e tem sobrado algumas vagas nos cultos presenciais, então convidamos, se você sente saudade de voltar à igreja, se você sente falta de participar da Santa Ceia e não pediu visita ou não está sendo visitado por nós pastores, pode vir aqui na igreja, se inscreva no link, ligue para a secretária, fale com os pastores e venha participar conosco no culto. Tem sobrado lugares, estamos com cuidado se tem sobrado lugar. Então, se você sente vontade de vir à igreja, os nossos textos hoje nos fazem pensar sobre essa questão da importância de vir à igreja, de receber as bênçãos de Deus, fica o convite, será muito bom recebê-los e estar com vocês também. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma excelente semana. Amém. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há amigo tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Outro não há tão humilde e manso, não nenhum, não, não nenhum. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Não há aflito que é rejeitado, não nenhum, não, não nenhum. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum,